O meu nome é Kolf, com pronúncia semelhante a Kuolf. Os nomes são importantes, porque dizem muito sobre as pessoas. Já tive mais nomes do que alguém tem o direito de possuir. Os adenrianos me chamam de Maedre, o que, dependendo de como é falado, pode significar a chama, o trovão ou a árvore partida. Meu primeiro mentor me chamava de Elir, porque eu era inteligente e sabia disso. Minha primeira amada de verdade me chamava de Du Leitor, porque gostava desse som. Já fui chamado de Umbroso, Dedo Leve e Seis Cordas. Fui chamado de Kolf, o Sem Sangue, Kolf, o Arcano, e Kolf, o Matador do Rei. Mereci esses nomes. Comprei e paguei por eles. Hoje é a resenha do livro Nome do Vento, mas antes do começo do vídeo gostaria de dar dois avisos. Primeiro é um agradecimento ao canal Troller Fox Ninja, que é de um amigo, que fez a vinheta do canal. E o segundo é para que vocês se inscrevam no canal e compartilhem. Quem não é inscrito se inscreva, quem já é, compartilhe para que a gente consiga bater a meta de 100 inscritos. Tá, beleza. Agora que eu já dei os avisos, vamos começar o vídeo. Agora vocês já estão inscritos, né? Não, que isso? Você ainda não tá inscrito? Não, meu irmão, se inscreve aí. Que vacilo, cara. Ah, agora sim. Bom, agora a gente vai falar sobre o livro. O Nome do Vento. O Nome do Vento é um livro escrito por Patrick Rothfuss, um dos principais escritores da fantasia contemporânea atualmente. Esse livro ele foi muito elogiado, principalmente por um certo cara barbudo que gosta de matar uns personagens. Acho que vocês conhecem. Ele comentou: a melhor fantasia épica de 2011. E também comentou: devorei em um dia e já estou louco pelo próximo. Ele é muito bom, esse tal de Ruffles. Frases ditas pelo George Martin, esse barbudo vagabundo. Bem, aliás, tá aí dois aspectos que eles têm em comum. Um eu acho que é perceptível pelas fotos, né? Agora o outro é que ambos são muito vagabundos. Estão enrolando há anos e ainda não finalizaram suas sagas. Patrick ainda não finalizou a Crônica do Matador do Rei, faltando apenas o terceiro livro. E George ainda não finalizou sua grande saga, que são as Crônicas de Gelo e Fogo. Mas agora, voltando à história, a história começa em uma pousada chamada Marco do Percurso, em que acompanhamos a vida de Cote, que é o dono do lugar. Cote aparentemente tem uma vida monótona, uma vida comum. Cote é descrevido como um homem que espera a morte. Ele é uma pessoa taciturna, não é de falar muito, apenas escutando as conversas das pessoas que habitam o lugar. Mas um dia isso mudou, porque um dia a gente descobre que Cote na verdade não era apenas um simples dono de pousada. Cote na verdade era uma grande lenda. E a gente descobre isso com a chegada de um novo personagem. A gente descobre isso com a chegada do cronista. Com a chegada do cronista, acabamos por descobrir que Cote na verdade não é o que achávamos que ele era. Cote na verdade seu passado é conhecido como Kolf, o Arcano, ou Kolf, o Matador do Rei, ou Kolf, o Sem Sangue. Ele na verdade é uma grande lenda. E ao decorrer da história, Cote recusa muitas vezes aceitar essa verdade. E o cronista, no fim das contas, acaba convencendo Cote de contar a sua história para ele, para que ele possa escrevê-la. E assim, ao decorrer do livro, o livro se passa em dois tempos, o presente e o passado. No presente, temos Cote contando a sua história para o cronista, enquanto o cronista escreve. Tudo isso na pousada. Enquanto no passado temos a história que Cote está contando. A grande história de Kvothe, o Arcano.
E a gente, ao decorrer da história, nós vamos descobrindo as aventuras, o que realmente tem por trás da história. Porque a história não é totalmente verdadeira. A história que se conta por aí sobre Volt tem muitos furos, muitas mentiras. Que ao decorrer das pessoas que foram passando essas histórias, foi sendo alterada. E a gente vai descobrindo a real raiz dessa história. Uma história que envolve música, perdas, vingança, família. É uma história de vários elementos que a gente vai descobrindo a lenda real que é Volt. E por que ele acabou se tornando uma pessoa tão taciturna, uma pessoa tão fechada. Por que ele acabou como um simples dono de pousada? A gente, ao decorrer da história, vai descobrindo esse linear. E agora eu vou focar um pouco mais nessa história que Kolf está contando sobre o seu passado, sobre o pequeno Kolf. Basicamente, essa história começa na trupe e viajava pelo reino fazendo apresentações, cantando música, esse tipo de coisa. É quase que um circo. E durante uma dessas viagens, eles conheceram um tal de Ben. Esse Ben veio a se tornar o futuro mestre do Kolf. E quando eles encontram o Ben se junta à trupe. E durante a viagem, quando o Ben está junto, Ben acaba ensinando a Kolf sobre a magia do mundo. É uma magia muito plausível. É uma magia com muita explicação. É uma magia muito compreensível, que é um dos grandes diferenciais desse livro, que consegue se diferenciar de muitos outros, que é a simpatia. Além da simpatia, porém, ele deixa subentendido que existe mais uma coisa, que existe uma magia que você consegue invocar, que você consegue controlar as coisas falando o seu nome verdadeiro. Por isso que o livro se chama O Nome do Vento. Porque Ben sabia o nome do vento. Não é simplesmente falar vento. Não é tão simples assim. A magia do nome do vento era um nome oculto, que quem obtesse conhecimento do nome de um elemento poderia controlá-lo. E essa é o grande foco do livro. A simpatia é uma magia mais científica, enquanto essa magia dos nomes é uma coisa mais emocional, é uma coisa menos compreensível, mais subjetiva. E ao decorrer do livro ele vai apresentando ambas as magias. E seu aprendizado com o tio Ben continua até que um dia eles acabam tendo que se separar. Após isso, acaba ocorrendo uma das partes mais simbólicas do livro, mais importantes de toda a série, que é o que vai gerar a motivação do protagonista, que é uma tragédia. Nessa tragédia, nós somos apresentados ao grupo Chandriano, que é o principal grupo dos vilões, que é um grupo muito oculto, com personagens muito simbólicos, e é um grupo realmente muito importante para a história. É o antagonismo da história. Após isso, ele acaba tendo que se separar da sua família e ele vai parar em uma cidade chamada Tarban, que é uma das partes que eu mais gosto do livro, que dura umas 200 páginas, que mostra o perrengue que é a vida de um pobre, principalmente nesse mundo, onde eles são extremamente tratados totalmente como lixo. A vida do Kolf em Tarban é horrível. O Patrick escreve de uma forma que nos atinge. As aflições, os perigos, a forma como Kolf vivia em Tarban faz a gente valorizar a nossa vida. É basicamente isso. Outra coisa que eu gostaria de destacar é a relação do Kolf, a relação que o livro faz entre a música e o Kolf. Kolf trata a música quase como uma religião, de tão importante que ela é para ele. Basicamente a vida dele é a música. A música e a vingança contra esse grupo Chandriano. Essa é a base da vida dele. Ele não vive sem isso. E tem até uma parte do livro, assim, o Kolf ele carrega pra lá e pra cá um alaúde. Onde ele vai, ele leva o seu alaúde. E o alaúde é muito importante pra ele. Ele não vive sem o alaúde. E uma certa parte do livro, eu não vou falar quando, ele acaba perdendo o seu alaúde. E a situação que ele fica deprimido de uma forma. E quando ele recupera o alaúde, e ele toca o alaúde pela primeira vez novamente, é uma cena de... não é de chorar, depende. Se você for bem fraco, é uma cena de chorar.
Mas cai uma lágrima, pelo menos, porque é realmente muito emocionante. A cena é que ele consegue voltar à música, quando ele consegue retornar às suas origens. E ele lembra da sua raiz, ele lembra de como é ser um Edenahu, que é basicamente de onde ele veio, são as origens dele. Que a trupe dele é uma trupe essencialmente musical. E a música é o que leva o Kofi a continuar. É o que leva o Kofi, e a música também liga também outra coisa, que é um dos motivos de sua vingança. É importante dizer também que em um certo período do livro comparações com Harry Potter são inevitáveis, já que tem uma certa escola com um personagem essencialmente muito Draco Malfoy, muito parecido mesmo. Tem os amigos, é realmente uma parte muito parecida com Harry Potter. Mas enfim, o final também é muito bom. Eu não vou falar nada sobre o final, mas tem uma situação e realmente é muito boa. E agora eu vou falar sobre os personagens. Os personagens, alguns foram muito bem apresentados e alguns foram muito mal apresentados. Por exemplo, o Kofi, ao decorrer da história, faz 2 amizades muito fortes para ele, mas ele acaba não dando nem 2 traços desses personagens. O Patrick não foca nesse personagem, a gente não sabe quase nada sobre ele. A gente só sabe a aparência física dele e 1 ou 2 coisas que eles gostam de fazer, por exemplo. Eles são muito fracos. Por exemplo, antes de fazer a resenha, eu já tinha lido o livro, e antes de fazer a resenha, eu nem lembrava o nome deles, de tão mal apresentados que eles são. Agora tem outros personagens que são muito bem apresentados. Entre eles tem um personagem que é o Trapus. Eu não vou falar a função dele nem nada, mas ele é um ótimo personagem. É inesquecível a função dele no livro. Alguns vilões são muito bons. Esse cara que eu disse que é parecido com o Draco Malfoy, eu acho ele péssimo, inútil, totalmente inútil. Não faz diferença ele tá ali e não tá ali. É só pra irritar mesmo. Tem uma personagem chamada Auri, que é muito bem apresentada. Inclusive tem um livro fora da série, focada nela, chamada Música do Silêncio, que eu não li ainda, então eu não sei se é bom. Mas na série, durante O Nome do Vento e O Temor do Sábio, Auri é uma ótima personagem. E principalmente a relação dela com Kofi. Tem outra personagem também chamada Dina, que é basicamente a apaixonite do Kofi durante a jornada. Eu não gosto da personagem, mas como personagem ela é bem apresentada. Eu só não gosto dela mesmo. Bem, e enquanto isso no presente, a gente sabe pouquíssimas coisas sobre o cronista e sobre o Best. Na minha opinião, é um ótimo livro. Tem muita gente que reclama que é um livro muito extenso, que tem partes que poderiam ser facilmente cortadas, mas eu discordo, porque eu gosto dessa lentidão dele, gosto dessa lentidão do livro, dessa enrolação. É um aspecto que eu gosto, é um aspecto pessoalmente do meu gosto, que eu acho excelente, que eu aproveito esse mundo. O que eu acho que falta nesse livro é um equilíbrio entre o presente e o passado, porque a gente passa 80% do livro no passado e a gente sabe muito pouco sobre o que está acontecendo no presente, lá na pousada, com o Kofi, o cronista. É assim, durante a história, é a história do passado, com alguns interlúdios explicando o que está acontecendo lá dentro da pousada. E eu acho esses interlúdios muito fracos. Basicamente, sempre que entra um interlúdio, eu quero acabar ele logo, para acabar a parte do presente e voltar pro passado, que é a história do Kofi. E por isso eu acho que ele falhou um pouco, devia ser mais equilibrado. Ele devia apresentar mais do presente, fora da história, e sim dentro da vida do coach, da vida do cronista e do Best. Ele devia apresentar mais disso e um pouco menos do passado, porque eu acho que ficou esse desequilíbrio. A melhor apresentação de alguns personagens muito inúteis, eu acho que seria cortado. E é basicamente isso. Eu gosto muito desse livro, é um livro muito importante pra mim. Foi um dos primeiros livros de fantasia que eu já li. E é isso aí, se vocês gostarem dessa resenha, talvez eu faça do segundo livro, O Temor do Sábio.
Talvez, né? Porque pelo jeito vai demorar pra lançar, mas eu pretendo, quando lançar o livro 3, o terceiro da saga, que ainda não finalizou de ser escrito e nem foi lançado lá fora. E quando o Patrick finalizar esse livro e eu conseguir ler, eu pretendo trazer uma resenha também. Lógico, antes a resenha do Temor do Sábio. Ah, e outra coisa que eu gostaria de destacar: as capas desses livros na edição brasileira, são fenomenais. São capas realmente incríveis. Se você tá olhando uma biblioteca e olha essa capa e você não será atraída por ela, é porque você não prestou atenção, porque é uma capa realmente sensacional. E é isso. Minha reação com o livro seria mais ou menos essa. Eu gosto muito desse livro. Eu daria de 10 a 0 uma nota 9,5. Ele tem alguns defeitos, mas a minha paixão por esse livro supera muitos deles. Mas alguns também não dá pra superar, mas ainda assim é um livro realmente muito bom. E é isso aí. Deixem o like, se inscrevam, como eu já disse lá no começo. O link do canal do meu amigo que fez a vinheta vai estar na descrição. E é isso aí. Se inscreva pra gente consiga chegar a 100 inscritos e